Então, agora eu gostaria de chamar novamente o André Antunes, CEO da Alan Harper. Eu digo novamente porque nós tivemos na parte da manhã um podcast onde o André já participou. Então, o André vai nos Tudo bem? falar sobre a manufatura de médio volume na América Latina. E, André, bem-vindo de volta. Opa, um prazer estar aqui de novo. Estamos felizes de participar. Assim. Já de manhã já tivemos gente mandando mensagem para a gente, parabenizando. Então, a cobertura de vocês é muito legal. E de manhã a gente falou um pouco de história, de objetivos, de metas. Acho que aqui é mais legal a gente vai trazer um pouco casos práticos, um pouco da realidade. Mas antes de começar, Hermas, mandaram mensagem para mim falando que isso aqui parecia fundo de tela. Não é não. Vou Não é, provar para não. vocês. Isso aqui é nosso. Ó, não é fundo. Não, tá, pessoal? Que já teve uns dois ou três que mandaram mensagem para nós de manhã. Ah, colocou de IA. Falei, não, não é fundo de tela de IA, não. Não, aí é o novo depósito, É é o novo o barracão da Alan Harper novo Composites. nossa nova infraestrutura aqui na Inglaterra para distribuir material para os 50 países que a gente já vende e também para processar e fabricar contramoldes de silicone para os nossos clientes aqui locais. Perfeito. Olha, Estamos aqui feriado hoje, só vocês para me fazer trabalhar no feriado. Eu tento fugir para Inglaterra para pegar um feriado diferente, vocês me colocam para trabalhar, mas compartilhar o que a gente faz, para mim nem é trabalho, é diversão, porque é muito legal. é verdade. Bom, André, na hora que você estiver pronto, pode compartilhar a sua palestra, tem uma boa palestra, perfeito? Tá compartilhando, não tá aparecendo para Perfeito, agora está vocês? aparecendo. Aí, tá aí, não, maravilha então. Então vamos lá. A gente ia falar sobre processo de manufatura média, mas eu quis trazer um pouco sobre a integração do FIRST, que é a nossa tecnologia de silicone para manufatura em pequena, média escala, até 4, 5 peças por dia do mesmo ferramental. E nós vamos mostrar um pouco do que nós estamos fazendo em integrar essa tecnologia com manufatura aditiva em grande escala. Então, já nessa foto de capa, bom. André Antunes, né, da Alan Harper Composites do Brasil e da Inglaterra. Nessa foto de capa aqui você já vê um molde que foi impresso em 3D e depois processado para que a gente pudesse fabricar peças. Então nós vamos falar um pouquinho disso. A empresa começou em 2010 com esse senhorzinho que chama Alan Harper, como o nome da companhia. Ele já tinha 50 anos de história na indústria dos compósitos, agregando tecnologia a empresas desde Brasil, Chile, Argentina, Austrália, o mundo todo. Ele vendeu a empresa que ele tinha na época e depois, inconformado, né? Como nós dizemos, tem que ser inconformado nessa indústria. Ele criou a Alan Harper Composites em 2010 com o intuito de fazer o processo de fabricação de fibra ser ainda mais eficiente e trazer mais resultados para o fabricante de peças e também reduzir custos, ser mais amigável ao meio ambiente. Em 2014 eu entrei para o time com a fundação da Alan Harper Composites Brasil. Em 2020 a gente começou alguma coisa de distribuição de fibra. 2025 nós implementamos a impressão 3D em grande escala e começamos a desenvolver a tecnologia. E agora em 2026 eu tive o prazer de assumir as operações globais da companhia. Então, estou metade no Brasil, metade aqui na Inglaterra, tentando trazer um pouco do que a gente construiu na América Latina para cá, que a gente é um grande case de sucesso para a companhia. Então, a tecnologia, como alguns já conhecem, outros talvez não, é baseada no uso de uma pele de silicone feita diretamente sobre o seu molde. Então, você tem um molde calibrado, minha equipe vai, faz o contramolde para vocês, pode ensinar a sua equipe, vocês também podem fazer in-house, mas a gente fornece o serviço de te entregar a ferramenta já chave na mão e você se preocupa em produzir. Isso tem vantagem que o silicone ele é flexível, autodesmoldante, reutilizável. Então, você vai utilizar de 500 a 1.000 ciclos, dependendo da complexidade do seu produto, e ainda assim vai obter resultados e não vai precisar de desmoldante, consegue tirar ângulo negativo, contra a saída sem problema. Então, a apresentação eu tentei trazer para vocês hoje o mais prático e o máximo de exemplo possível para vocês verem que realmente as limitações da tecnologia existem, mas são poucas. Em cima vocês têm um capô dos caminhões Mack, que é feito na Austrália para um cliente nosso. Embaixo uma traseira de um
veículo recreacional, um motorhome, como a gente chama no Brasil. Aqui eu vou mostrar um exemplo, que é um antes e depois do pessoal da Gralha, que eles também apresentaram numa feira da Feiplar, que basicamente era, antes eles utilizavam todos esses moldes verdinhos que vocês veem na esquerda, e no depois, com um só molde, um contramolde de silicone, eles conseguiram produzir a mesma peça, e os resultados que eles tiveram foram 75% menos de área ao precisar de menos moldes, 13% menos de custo direto da peça. Quem não quer 13% a mais no bolso é maluco, né? A gente fala que o dinheiro está na mesa, não pega quem não quer. Tempo que eles tiveram para produzir a peça, menos 22%, menos 50% do consumo de resina. E aí, outro dia eu postei um conteúdo falando que um vendedor de resina falou que não gostava muito do nosso sistema porque consome metade da resina. E meu cliente falou para ele, falou, não consumo metade da resina, eu consumo a mesma quantidade de resina, só que eu produzo o dobro. Então, a diferença é essa, você dá mais produtividade para o cara e ele consegue consumir a mesma quantidade de resina, só que ele está entregando o dobro lá na ponta e fazendo a nossa indústria mais eficiente. Nesse caso, eles precisaram de menos ferramentas e um investimento menor, porque eles já tinham um monte de molde e passaram a fazer com um molde e um contramolde. Aqui de novo a foto para vocês verem a diferença do antes e depois. Aqui tem alguns outros exemplos, um painel de barco, um assento de ônibus que é feito na Irlanda do Norte. Aqui é um outro case de sucesso que o antes era spray up, sujo, sem controle, muita variação de material. Um dia pesa peça 5, outro dia pesa 3. E nós passamos todo o sistema para contramolde de silicone. E a diferença foi, em tempo de processo de 3 horas e meia para 1h30, o conteúdo de vidro de 29% para 41%, força, tensão 140 megapascais, força à flexão, resistência à flexão 320 megapascais, que é o dobro do que o spray up tinha, e a geração de resíduo que a gente passa de 18 para 1%, que acho que é uma das coisas importantes também que a gente tem que bater na tecla, que temos que parar de pagar para produzir lixo. Então o sistema ele te faz peças mais leves e com maior teor de vidro, como a gente mostrou nos exemplos. Se você trabalha com infusão e material descartável, você substitui tack tape, plástico de infusão, mangueira de fluxo, pincel e outros consumíveis, tá? A gente consegue substituir tudo isso com tecnologias de distribuição de resina que nós temos, tudo integradas ao contramolde de silicone. O tack tape a gente substitui por um canal de vácuo. Então a gente tem solução para todos esses problemas comuns que os descartáveis solucionam, só que com um só produto. Então você padroniza a fabricação de ângulos negativos, você padroniza contra-saídas, o peso da peça, o peso da fibra, é sempre a mesma coisa. Não tem por que o Santos ganhar ou perder. Se depender do Santos ganhar, que eu sou santista, estamos ferrados. A peça vai sair do mesmo jeito. Então te dá mais produtividade. Então a gente substitui tack tape e o plies para o wrap. E para tudo isso, Alan Harper desenhou produtos. Então a gente fala que a empresa é construída em abraçar pouco para apertar muito. A gente não faz um monte de coisa, a gente é focado em contramolde de silicone, que é para a gente ser o melhor no que a gente faz. E graças a Deus acredito que isso vem se provando verdade e a meta é fazer cada vez mais. Então, todos esses materiais descartáveis podem ser substituídos por partes e peças que a gente já desenvolveu para os contramoldes de silicone. Então você pode ver o mesmo produto nas duas fotos. O lado esquerdo é feito em spray up e o direito é feito com o nosso sistema. Chega a parecer que a peça é maior, é a mesma peça, o mesmo molde. Então você vê o tanto de dinheiro que foi pago para produzir lixo, para jogar fora. Então, se isso não precisa, se tem solução melhor, vamos fazer. O que a gente precisa para fazer? O seu molde e uma aba técnica. Você tendo 130, 150 milímetros de aba técnica, você está perfeito para produzir um contramolde de silicone, tá? Então, aí a gente ensina a sua equipe como adaptar essa aba, como construir essa aba se for necessário, se você não tiver. E uma vez tendo isso,
a minha equipe vai até vocês, ou o seu molde vem até a nossa fábrica e a gente constrói o contramolde para vocês e treina a sua equipe em utilizar. E aí agora nós vamos um pouco para impressão 3D em larga escala. Qual que é a ideia? Eu acho que já passou o tempo da gente estar lixando madeira para chegar numa forma e construir um formato. Então, depois de muitos anos investigando e procurando, a gente achou uma solução de tecnologia que chama FGF, que é fabricação por fusão de grânulos, ou seja, é impressão de pellet, é uma extrusora de pellets que deposita por deposição robótica, ela coloca o material onde você quer. Então, você consegue construir formas em horas ou dias em vez de meses. E tem um ano que a gente está com essa tecnologia no mercado. Graças a Deus tem sido muito gratificante. A gente não tem nem feito muita propaganda, porque sem falar muito a gente já não está dando conta. Graças a Deus, se Deus quiser, nós vamos ter mais impressoras vindo aí. Mas é uma tecnologia que eu acredito que vem para mudar a forma com que a gente cria moldes, modelos, peças, gabaritos. Ela permite a produção de moldes funcionais em questão de dias. A gente tem um exemplo de um cliente que mandou um desenho para a gente na quinta de manhã e sábado ele tinha um molde pronto para produzir as peças e atender uma demanda de 20 dias que ele precisava entregar um projeto para os Estados Unidos. Então, aqui é um vídeo da tecnologia funcionando. Essa é uma extrusora, é bem parecido com o sistema que a gente tem, não é um vídeo da minha extrusora, é um vídeo que a gente fez na fábrica, imprimindo um molde para nós. Foi feito na Holanda, mas é o mesmo sistema que nós possuímos. E aí nós estamos imprimindo um molde, é uma tampa de motor de ônibus, e depois desse passo nós vamos para a usinagem. Então você faz a mecanização daquilo, tira o excesso de material que tem a demarcação da impressão 3D, e um pós-processamento vem uma pintura com gel para que você tenha um acabamento e trabalhe com uma superfície similar ao que você já trabalha hoje, que é uma superfície do gel coat. Então, mesmo sistema de desmoldante, mesma forma de reparar o molde, só que ao invés de meses, você consegue fazer isso em dias ou semanas, dependendo da complexidade do seu projeto. Então, esse é o novo passo. Os materiais que a gente consegue imprimir. Basicamente, a impressora funciona até 420 graus, a extrusora. Então, desde o mais simples PETG até PIC, podem ser impressos no nosso sistema. Alguns com mais complexidade, outros menos, alguns demandam um pouco mais de infraestrutura. Hoje, o que a gente vem fazendo é muito trabalho em cima do PETG, que é um material que atende muito bem expectativas para modelo, para molde de baixa tiragem, para peças cosméticas. A gente tem feito coisa aí, logo, logo vamos ter umas surpresas para mostrar para vocês. Mas gabaritos, dispositivo de cortes, o PETG tem funcionado muito bem e nós estamos tentando desenvolver fornecedores nacionais de outros polímeros para a gente ter uma cadeia de custo melhor e poder oferecer ainda mais soluções para os nossos clientes. Então aqui tem um outro vídeo imprimindo um molde também, esse caso era um para-choque de ônibus. Então ele oferece velocidade, precisão, design personalizado, nem tudo tem impressabilidade, como a gente brinca, nem tudo dá para imprimir, algumas geometrias são mais complicadas que outras, mas se você tiver dúvidas, conversa com a gente testa, bota lá na bancada e simula, e se funcionar, legal, se não também é parte do esporte. E depois que o molde foi feito, usinado e pintado com gel, a gente fabrica o contramolde sobre ele. Então a gente entrega uma ferramenta que vem do CAD e você sai com um molde contramolde de silicone pronto para produzir peças em série. Então, é um desenvolvimento ágil, uma validação rápida de novas peças, mesmo que depois você talvez queira, vou fazer 10 mil peças ano, tem que fazer isso em SMC. Pelo menos você gastou muito menos dinheiro, testou sua peça, validou, fez 20, fez 30, fez 40 peças. O design é realmente o que você quer antes de você ter que fazer um grande investimento de capital num molde que pode custar centenas de milhares de reais. Gabaritos, peças protótipo, a gente tem sido muito abençoado, muito gratificado com muitos projetos diferentes que não eram o intuito inicial da tecnologia, mas que ao abrir as portas se abrem, né? Então a gente tem recebido muita procura de projetos que a gente não imaginava e tem sido muito legal. E se Deus quiser, logo a gente vai poder compartilhar mais com vocês. Como essa tecnologia é muito nova, a gente tem muito NDA com os clientes, então ainda faltam casos práticos que a gente possa
divulgar muito. Mas eu acho que, se Deus quiser, até a FEIPLAR, em agosto, do 25 ao 27, no Expo São Paulo, que a gente espera vocês para ver de perto essa tecnologia ou as peças feitas com ela. A gente vai ter mais exemplos e muita coisa legal para mostrar para vocês. Era mais ou menos isso. Essa é a família Alan Harper, já cresceu, precisamos atualizar essa foto. Tem mais uma neném minha ali e mais várias pessoas super importantes para nós. São nossa equipe que está sempre aí com os clientes. Então temos que atualizar essa foto. A Feiplar desse ano com certeza vem atualizada com toda a família Alan Harper. E temos o canal no YouTube, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Estamos em todas as plataformas que você puder imaginar aí. Segue a gente, curte, comenta, compartilha. Meu e-mail, deixa eu ver se está aqui no final da apresentação. Não está, vou voltar no começo que o e-mail está lá. Quem quiser o contato, aqui tem meu e-mail, fica à vontade, pode mandar mensagem, ligar. A nossa ideia é transferir a tecnologia, ou te entregar o contramolde pronto para que você possa produzir, ou fazer a transferência do conhecimento e te fornecer os materiais. Então, espero que tenha sido interessante, espero não ter tomado muito tempo de vocês e que se tiver dúvidas, estou aqui à disposição para responder. Tomara aí que vocês estejam interessados e possam nos ajudar nessa missão de transformar a indústria de compósitos brasileira em uma indústria avançada. André, como sempre, uma palestra muito boa, muito gostosa, e nós estávamos conversando aqui, nós estamos, assim, digamos, espantados com a impressora 3D que você vai trazer, que você está trazendo. Já está operativo. Então, você vai mostrar para a gente lá na Feiplar, estou muito curioso com relação a isso. Eu vi há algum tempo atrás uma casa feita por impressão 3D nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que realmente no futuro muito próximo com relação à fabricação de peças e moldes está na fabricação via impressão 3D. E você está entrando, vamos dizer, é um dos primeiros nesse nosso segmento. Eu acho isso maravilhoso, tanto para nós quanto para o Brasil, de uma maneira geral, que agora é também uma empresa multinacional brasileira, Alan Harper Composites, né? Eu falo que a gente faz parte do Brasil de quem faz. Quem acredita que quem está transformando esse país somos nós, somos os empresários, são nossos parceiros, nossos colaboradores, quem está na rua suando dia a dia. E essa tecnologia de impressão de casa, inclusive, já está no Brasil, mas tem um pessoal do interior do estado que já está fazendo e construindo. Não sei o nome da empresa agora, até peço perdão para eles, mas é muito legal. E eu acho que a manufatura aditiva veio para ficar em muitos casos, até de metal. Você vê muita coisa fora, por exemplo, às vezes para uma empresa, um equipamento gigantesco, ele teria que trocar o equipamento, ele consegue imprimir uma pecinha lá que já não fabrica há 30 anos. Tem, assim, estão testando esse sistema de impressão 3D para imprimir em Marte. Então, assim, a tecnologia, assim como a IA, essa manufatura aditiva vem avançando numa velocidade muito grande. E a gente viu uma oportunidade de ser pioneiro, que sempre tem a vantagem de você chegar primeiro e achar um caminho vazio, mas você também tem que vir cortando o mato, né? Lógico. Não tem muito para perguntar. Então, eu acho que, assim, o Brasil tem um potencial gigante de produzir e exportar, como eu falei hoje. A gente tem que investir em tecnologia. Nosso governo, nosso país não nos ajuda em nada, mas nós temos que correr atrás de fazer por nós mesmos, e usar a capacidade do brasileiro de ser engenhoso, de criar coisas, de ser inventivo, para poder sair adiante, ir para as feiras, tanto Feiplar, como o JEC, como o Formnext, que é de impressão 3D na Alemanha, como o Camex nos Estados Unidos. Tem que ver o que os caras estão fazendo, e uma vez um chinês me falou que o chinês não copia, ele homenageia o que o cara faz. Então, quando a gente vê alguma coisa muito inteligente que os gringos estão fazendo, que está avançando, vamos prestar homenagem à inteligência dele de uma forma ou outra, trazer um pouco, fazer essa parte
de trazer tecnologia para o país e acreditar, entendeu? Nem sempre é fácil, nem sempre é barato, muito pelo contrário, está sempre lutando, importar qualquer equipamento, você tem que explicar para o fiscal que uma coisa é, outra coisa não é, e conseguir trazer com aranceles, com impostos mais fáceis, porque é muito caro trazer coisas de fora. Mas no nosso caso mesmo, como a gente é uma empresa pequena e a grana vem toda nossa de trabalho árduo e sofrido, a próprio equipamento a gente teve que montar partes dele feito no Brasil, não dá para trazer tudo pronto de. Então, assim, o que que é o mais importante? O que que não tem aqui? Isso. O resto, pô, vou falar, um robô, o nosso robô a gente achou usado, 20 anos de experiência da Ford. É o que o empresário brasileiro tem que fazer, ele tem que se virar, tem que achar um jeito, porque se for para trabalhar com tudo novo, zerinho importado, e não for criativo, o Brasil não sai do lugar. E a gente precisa de quem acredita nisso para se juntar com a gente fazer a nossa indústria mais profissional, mais avançada e andando ao mesmo pé. Falei hoje também na entrevista que a mesma tecnologia que a gente leva para o cara fazer uma tampa de uma casa de máquina de piscina, um para-choque de ônibus, a gente está aqui transmitindo para empresas que fazem carro de Fórmula 1, para empresas que fazem os aviões TAM, Gol e Azul que vocês voam todos os dias. Então aproveita o que a Alan Harper está trazendo e que a gente realmente está trazendo o que tem de top, o que tem de mais avançado. A gente tem na nossa porta batendo, desde Boeing, Airbus, Embraer, muitas empresas conversando com a gente, porque é o que tem de mais avançado. Então você, pequeno fabricante de fibra, que quer começar, saiba que não está longe de você. Eu já prometi hoje de manhã e vou prometer de novo. Durante a FEIPAR vai ser o menor preço para você comprar os seus primeiros metros quadrados de membrana. Então traz foto do seu molde, área, perímetro, a trena, medida lá, que durante a feira nós vamos fechar o seu primeiro contramolde e vai ser o melhor preço que a gente nunca fez antes para que as pequenas empresas possam entender que elas podem ganhar mais dinheiro, elas podem ser mais eficientes, elas não precisam ser tão dependentes da mão de obra qualificada na indústria que elas podem ensinar a gente a produzir compósitos com qualidade de maneira fácil. Então venha para a FEIPAR, venha para o nosso stand. A gente está com um stand bem grande, bem legal lá. Estamos arriscando tudo aqui. Depois eu vejo como que eu pago a Simone, mas é porque a gente precisa que vocês entendam que essa tecnologia é para todo mundo, é para empresa pequena, média, grande. Não importa se você tem um molde ou tem 10 mil moldes, como alguns de nossos clientes. A gente quer que você também possa colher os benefícios dessa tecnologia e trabalhar no mesmo nível que a gente está trabalhando com empresas europeias de altíssimo padrão. Maravilha. André, muito obrigado novamente, então, pela sua participação aqui. Aproveite bem aí a Inglaterra, tome um chá gostoso, um esquinho importado da Escócia. Tô aproveitando, pela primeira vez, tem 3 dias seguidos de sol aqui, eu não tô nem dá para Então acreditar, aproveita, cara. Fez porque 22 só daqui graus a de sol, 50 olha que anos de maravilha. novo, né? Exato, então vou aproveitar. Deixa eu ir lá agora aproveitar as últimas 3 horas do meu Vai feriado. lá, Mas André. muito Muito obrigado, pessoal. obrigado e nos vemos na feira. Espero contar. Nos vemos na feira. Passa a tomar uma cervejinha com a gente lá, conversar, bater um papo, conhecer a equipe. Muito obrigado, Simone, a equipe da Feiplar. Sabe que nós amamos todos vocês. Vocês são o elo que une a nossa indústria. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Até logo.